Terceira parte, vamos falar da criação, implantação e gestão das unidades de conservação. Onde é que está isso? Está preconizado no artigo 22 da Lei 9.985 de 2000, que nada mais é o seu regime de instituição, tá? Da criação, implantação e gestão das unidades de conservação. Artigo 22. As unidades de conservação são criadas por ato do poder público, ok? Ótimo, vamos lá. Conforme a Lei 9.985 de 2000, as unidades de conservação são criadas por ato do poder público. Acabei de ler artigo 22, caput. Isso significa que são diversos os meios para a instituição de tais unidades, inexistindo um rigor formal para tanto. De um modo geral, a criação é feita por meio de lei ou decreto. Veja, lei, Congresso Nacional, processo legislativo, decreto, ato do Executivo, Presidente da República, tá? Por lei ou decreto. Importante destacar tal aspecto. Interpreta-se ato do poder público, artigo 22 da Lei 9.985 de 2000, de modo amplo, abarcando a competência do Executivo para, mediante decreto, promover a proteção ambiental mediante a instituição de áreas ambientais. Trata-se, com efeito, de uma decorrência da própria Constituição da República Federativa do Brasil, que impõe ao poder público definir em todas as unidades da Federação, município, Estados-membros, União, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei. Ou seja, ele segue aqui o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3 da nossa Constituição Federal. O artigo 225 é o que fala sobre o tema do meio ambiente, tá? Vamos lá. No tocante à ampliação dos limites de uma unidade de conservação, aplicável o artigo 22, parágrafo 6º da Lei 9.985 de 2000. Tá aqui, ó. A ampliação dos limites de uma unidade de conservação, sem modificação dos seus limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feito por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de consulta estabelecidos no parágrafo 2º deste artigo. Tá ok? O importante é instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, tá? Aponte-se que tanto a criação quanto a ampliação dos limites da unidade de conservação devem ser antecedidas de estudos técnicos e de consulta pública, permitindo identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade de conservação. Importante ressaltar que, na criação de estação ecológica e de reserva biológica, não é obrigatória a consulta pública. Atenção! Na criação de estação ecológica, deixa eu ver aqui, IPC, importante pra caramba. Na criação de estação ecológica e de reserva biológica, não é obrigatório a consulta pública, tá? Da população local ali. Sobre tais condições, assim já decidiu o STF, ou seja, unidade de conservação, estação ecológica, ampliação dos limites originais na medida do acréscimo, mediante decreto do Presidente da República, ato do Executivo. Falta de estudos técnicos e de consulta pública, requisitos prévios não satisfeitos, nulidade do ato pronunciada, ofensa ao direito líquido e certo, a ampliação dos limites de estação ecológica sem alteração dos limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, não pode ser feito sem observância dos requisitos prévios de estudos técnicos e consulta pública. Lembrando, estação ecológica e reserva biológica não é obrigatória a consulta pública, tá? Então vamos lá. Criação e ampliação da unidade de conservação. Ato do poder público. Lei, Congresso Nacional ou decreto. Decreto presidencial, ato do Executivo. É necessário que
estudos técnicos e consulta pública. Duas coisas: estudo técnico e consulta pública, conjunção e de adição. Agora, qual é a exceção? Estação ecológica e reserva biológica que dispensa o quê? Consulta pública, não dispensa o estudo técnico, tá? Estação ecológica e reserva biológica dispensa o quê? Consulta pública. Questão de prova. Previamente a criação de uma unidade de conservação, é cabível o poder público instituir uma limitação administrativa provisória sobre áreas que tenham importância ambiental, desde que haja risco de graves danos aos recursos ali existentes. Onde é que está isso? Artigo 22-A da nossa Lei 9.985 de 2000. O poder público poderá, ressalvadas as atividades agropecuárias e outras atividades econômicas em andamento e obras públicas licenciadas, na forma da lei, decretar limitações administrativas provisórias ao exercício de atividades e empreendimentos efetiva ou potencialmente causadores de degradação ambiental para a realização de estudos com vistas na criação de unidade de conservação, quando, a critério do órgão ambiental competente, houver risco de dano grave aos recursos naturais ali existentes. Olha só. Por que eu leio o artigo? Porque se eu só citar o artigo, artigo 22-A da Lei 9.985 de 2000, e você de repente não vai lá ver na lei. Então aqui eu já faço a leitura para que você tenha uma certa continuidade, tá? Nessa hipótese, são objeto de restrição as atividades e os empreendimentos efetiva ou potencialmente causadores de degradação ambiental, ressalvadas as atividades agropecuárias, obras públicas licenciadas e outras atividades econômicas em andamento. Essa ressalva é um detalhe. Nesse caso, aqui nessa hipótese são objeto de restrição as atividades e os empreendimentos efetivo ou potencialmente causadores da degradação ambiental, exceto as atividades agropecuárias, que já existem no local, obras públicas licenciadas e outras atividades econômicas em andamento. A limitação se presta à realização de estudos com vista à criação da unidade de conservação, não sendo permitida atividades que importem a exploração e o corte raso da vegetação, tá? O prazo máximo da limitação é de 7 meses, improrrogáveis, período após o qual a restrição se extingue. Nesse interregno de tempo, nesse lapso temporal, deve ser definida a destinação final da área. Ok? Extinção e redução de unidade de conservação. O regime de extinção e redução da unidade de conservação é ligeiramente diferente do regime para sua instituição, visto no que eu acabei de ler. Isso porque a extinção e a redução da unidade de conservação somente podem ser feitas por meio de lei específica, lei própria, não sendo cabível a utilização de outro mecanismo como o decreto presidencial, tá? Para a extinção e redução de unidade de conservação deve ser feito por lei específica, ou seja, aqui não cabe ato do presidente da República através de seu decreto. Tal regulamento decorre da própria Constituição Federal, artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3. Os espaços territoriais especialmente protegidos somente podem ser alterados ou suprimidos através de lei, ok? Ou seja, através de lei, como o legislador foi silente, lei ordinária. Só que aqui não deu margem para quê? Para o decreto. Aqui é somente a lei, ou seja, é um mandamento constitucional. A finalidade é evidente. O resultado da extinção ou da redução de uma área ambiental é a diminuição da proteção ambiental, circunstância que deve exigir a lei como instrumento veiculador, tá? Ou seja, e não discricionário, está vinculado à lei. No mesmo sentido, dispõe o artigo 22, parágrafo 7 da lei da nossa lei aqui, 9.925, Sistema Nacional da Unidade de Conservação, o seguinte: a desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação só pode ser feita mediante lei própria, lei específica. De acordo com o STF, a Constituição, portanto, permite a alteração
e até mesmo a supressão de espaços territoriais, especialmente protegidos, desde que por meio de lei formal, ainda que a referida proteção tenha sido conferida por ato infralegal. Trata-se de um mecanismo de reforço institucional da proteção ao meio ambiente, já que retira da discricionariedade do Poder Executivo a redução dos espaços ambientais protegidos, exigindo-se, para tanto, deliberação parlamentar, sujeita a maior controle social. Assim, se uma determinada unidade de conservação tiver sido criada por decreto, ato do Executivo, Presidente da República, ela somente pode ser reduzida ou extinta por lei. Nessa situação, não se aplica o princípio da simetria das formas, ou seja, extinção ou redução de unidade de conservação somente por lei e não por decreto, tá? Vamos falar agora da transformação de unidade de conservação. Outro aspecto que merece importância e atenção é a transformação da unidade de conservação. Nesse caso, nós temos duas situações que devem ser atentadas. Primeiro, transformação de unidade de conservação do grupo de proteção integral para o de uso sustentável. Somente pode ser feita por lei e não por decreto, só por lei, em razão da diminuição dos parâmetros de proteção ambiental. Assim, caso o poder público pretenda transformar, por exemplo, um parque nacional em uma área de proteção ambiental, numa APA, apenas se admite que tal operação seja feita por lei, mesmo que a instituição do parque tenha sido feita por decreto, ato do Executivo, Presidente da República. E a outra situação de transformação da unidade de conservação é do grupo de uso sustentável para o de proteção integral, o inverso. A operação pode se dar pelo instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, tomando-se o mesmo exemplo. A transformação de uma área de proteção ambiental criada por decreto em parque nacional pode ser realizada por decreto. Olha só, o esquema vai ser o seguinte, estamos falando aqui em transformação, ou seja, unidade de conservação do grupo proteção integral para transformar em unidade de conservação de grupo de uso sustentável, só por lei, ok? Só por lei. Decreto presidencial, nem pensar. De novo, unidade de conservação do grupo proteção integral para uso sustentável, grupo de uso sustentável, somente por lei, tá? Agora, uso sustentável para proteção integral pode ser por ato normativo do mesmo nível hierárquico. Ou seja, uso sustentável para proteção integral, se for por lei, lei por lei. Se for por decreto, decreto por decreto. Mesmo ato normativo, ou seja, mesmo nível hierárquico. Agora, do proteção integral para uso sustentável, somente por lei. Reforçando, agora de uso sustentável para proteção integral, aí é o mesmo ato normativo, ou seja, a mesma hierarquia. Decreto, se for por lei, lei, tranquilo. Zona de amortecimento e corredor ecológico. Bom, já tratamos sobre zona de amortecimento meio superficial, né? E agora a gente vai falar, porque toda unidade de conservação em volta tem sua zona de amortecimento. Vou pôr os óculos aqui para ficar melhor. Bom, zona de amortecimento é definida como o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, ou seja, a atuação humana nessas zonas de amortecimento ela é limitada, tá? Com a finalidade de minimizar os impactos negativos sobre a unidade de conservação. A todas as unidades de conservação devem ser aplicadas zonas de amortecimento. De novo, a todas as unidades de conservação devem ser aplicadas zonas de amortecimento, que é o entorno de uma unidade de conservação onde as atividades humanas estão sujeitas às normas e restrições específicas, tá? A exceção a essa zona de amortecimento seja feita às áreas de proteção ambiental, APA, e reserva particular do patrimônio natural, que são unidades do grupo de uso sustentável, tá?
A todas as unidades de conservação devem ser aplicadas zonas de amortecimento. Exceção feita para quem? APA, Área de Proteção Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio Natural. Destaca-se que a zona de amortecimento, uma vez definida legalmente, formalmente, não pode ser transformada em zona urbana. Tá onde isso? No artigo 49, parágrafo único da nossa lei aqui, né? 9.985 de 2000, que é o Sistema Nacional, tá? de unidade de conservação. Vamos lá, artigo 49. Aqui, ó, caput. A área de uma unidade de conservação do grupo de proteção integral é considerada zona rural para os efeitos legais, ou seja, não pode ser transformada em área urbana. Tá ok? Destaca-se que a zona de amortecimento, uma vez definida formalmente, legalmente, não pode ser transformada em zona urbana. Já o corredor ecológico constitui a porção de ecossistema que serve como ligação entre unidades de conservação, por isso com o nome corredor ecológico, possibilitando entre elas o fluxo e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, assim também a manutenção de populações que demandam para a sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais. A instituição do corredor ecológico entre as unidades de conservação representa um aspecto de conveniência. Então tá, temos aqui zona de amortecimento, tá? Que é o que? O entorno de uma unidade de conservação, né? Em volta ali, aplica-se a todas as unidades de conservação, exceção área de proteção ambiental, APA, e reserva particular do patrimônio natural. Isso é que ele vai pedir na prova. Exceções sempre caem, não tem jeito. E, mais importante, zona de amortecimento não pode ser transformada em zona urbana, tá? Então, olha só. Zona de amortecimento, toda unidade de conservação tem que ter, exceto a APA, a área de proteção ambiental, e a reserva particular do patrimônio natural. Vamos falar agora do plano de manejo. Também falamos de uma forma superficial e agora a gente aprofunda. Plano de manejo representa o documento técnico pelo qual, com base nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, são estabelecidos o seu zoneamento, ou seja, a delimitação da sua área, e as normas que devem presidir o uso da área, bem como o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da própria unidade. Trata-se da norma interna da unidade de conservação. Vai perguntar, qual é a norma interna da unidade de conservação? Plano de manejo, letra A, plano de manejo, PT, saudações. Toda unidade de conservação deve dispor de um plano de manejo, devendo ser elaborado no prazo de 5 anos da data da sua criação da unidade de conservação. Então, quer dizer, você criou a unidade de conservação, você tem 5 anos para criar o quê? O plano de manejo, que é um estudo daquela área que você vai trabalhar ali, ok? O seu conteúdo deve abranger a área da unidade de conservação, 2, a zona de amortecimento da unidade de conservação, que é o entorno, 3, os corredores ecológicos, 4, medidas com o fim de promover a integração da unidade de conservação à vida econômica e social da comunidade vizinhas. O que ele está dizendo aqui? Com essa medida de promover a integração da unidade de conservação com a vida econômica e social. É a maneira sustentável. É você poder extrair, oferir lucro, né, dinheiro, economia, sem degradar o meio ambiente. Essa é a visão de sustentabilidade, né? O desenvolvimento econômico e social das comunidades vizinhas. Gestão da unidade de conservação. A administração das unidades de conservação pode ser realizada pelo poder público ou organização da sociedade civil de interesse público, a OCIP, que também é um conceito de direito administrativo, tá? Que constitui uma entidade não governamental, as ONGs. Os órgãos responsáveis pela administração das unidades de conservação podem receber recursos ou doações de qualquer natureza, nacionais ou internacionais, com ou sem encargos provenientes de organizações privadas,
ou seja, particulares ou públicas, ou de pessoas físicas que desejarem colaborar com a sua preservação, com a sua conservação. Reserva da biosfera. A reserva da biosfera, ela está elencada no artigo 41 da nossa Lei 9.985 de 2000, tá? Vamos aqui, artigo 41, tá aqui, ó, da reserva da biosfera, artigo 41. A reserva da biosfera é um modelo adotado internacionalmente de gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais, com os objetivos básicos de preservação da diversidade biológica, o desenvolvimento de atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental, a educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações. Tá aqui no caput do artigo 41, tem parágrafos e tem incisos. Ok? Bom, a figura da reserva da biosfera, que, a bem da verdade, não constitui mais uma categoria de unidade de conservação. Trata-se de um modelo de gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais. É o que a gente sempre fala de sustentabilidade. É você extrair os recursos que o meio ambiente te dá sem degradar, tá? Assume o objetivo básico de preservar a diversidade biológica, o desenvolvimento de atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental, a educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações, economicamente também. Ela é constituída por áreas de domínio público ou privado, ok? Tô com tempo? Tô. A reserva da biosfera representa um modelo adotado internacionalmente, vez que reconhecida pelo Programa Intergovernamental O Homem e a Biosfera, MAB, estabelecido, melhor dizendo, pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, organização da qual o Brasil é membro, Organização das Nações e Unidades para a Educação, Ciência e Cultura, melhor dizendo. De acordo com Edis Milaret, a primeira reserva da biosfera instituída no Brasil deu-se em 1991. É a reserva da biosfera da Mata Atlântica, abrangendo uma área de 20 milhões de hectares, consistente em uma faixa de remanescentes de floresta atlântica desde o Rio Grande do Sul até o Ceará. Atualmente existem no país 7 reservas da biosfera, que são Mata Atlântica, Cinturão Verde de São Paulo, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Amazônia Central e Serra dos Pinhaços. A reserva da biosfera é formada por, tá lá no artigo 41, no seu parágrafo 1º, tá? Uma ou várias áreas núcleo destinadas à proteção integral da natureza, uma ou várias zonas de amortecimento, onde só são admitidas atividades que não resultem em dano para as áreas núcleo, e uma ou várias zonas de transição, sem limites rígidos, onde o processo de ocupação e o manejo dos recursos naturais são planejados e conduzidos de modo participativo e em bases sustentáveis. Ademais, a reserva da biosfera pode ser integrada por unidades de conservação já criadas pelo poder público, respeitadas as normas legais que disciplinam o manejo de cada categoria específica. A sua gestão é feita por um conselho deliberativo, formado por representantes de instituições públicas, de organizações da sociedade civil e da população residente, conforme se dispuser em regulamento e no ato de sua constituição da unidade. Bom, nós já temos até jurisprudência do STJ, Superior Tribunal de Justiça, sobre a unidade de conservação, tá? Existem diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre as unidades de conservação. O STJ tem decisões que expressamente diferenciam as unidades de conservação dos demais espaços territoriais especialmente protegidos, como as áreas de preservação permanente, APP, e as reservas legais. Abre aspas. Áreas de preservação permanente, APP, e unidade de conservação não se confundem, pois são regidas por leis diferentes, distintas. E unidade de conservação não se confundem, pois são regidas por leis diferentes, consubstanciando institutos diversos do direito ambiental. A área de preservação permanente e unidade de conservação não se confundem, pois são regidas por leis diferentes, consubstanciando institutos diferentes, diversos, no caso, do direito ambiental. Hipótese interessante envolveu a situação em que a unidade de conservação
foi instituída sobre a área cujo proprietário detinha licença ambiental para exercer determinada atividade. Nesse caso, o STJ decidiu que a formalização de qualquer das modalidades de unidade de conservação invalida as licenças ambientais anteriormente concedidas. No que se refere à elaboração do plano de manejo da unidade de conservação, o STJ propugnou que se trata de documento de caráter obrigatório. Confira-se a decisão, abre aspas, a elaboração do plano de manejo é essencial para a preservação da unidade de conservação, pois é nele, no plano de manejo, que se estabelecem as normas, as regras que devem presidir o uso da área de unidade de conservação e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade. Está onde isso? Na Lei 9.985 de 2000, no seu artigo 2º, inciso 17. Portanto, a omissão do poder público na elaboração do plano de manejo e gestão da APA, da baleia franca, que é o caso, coloca em risco a própria integridade da unidade de conservação e constitui-se em violação do dever fundamental de proteção do meio ambiente. Ok? Com isso eu termino a parte de unidade de conservação, tá? Nesse nosso estudo compartilhado. Espero que tenha gostado. Volte sempre. Tamo juntos.